Olá, pessoal, tudo bem? Dando seguimento, então, à nossa oficina Teatro na Quarentena, hoje a terceira aula é dando carne e osso ao texto, né? Esse título, Carne e Osso, né, é para a gente poder dizer, dando a estrutura, né, e a consistência para esse espetáculo, né, fazer com que as ideias que estão no plano do texto vão para o plano do concreto, vão para o plano da cena. Então, a ideia da encenação é a gente pensar o teatro a partir do lúdico, a partir de formas que nos representem através de signos, símbolos, metáforas, e a gente consiga fazer uma alusão a um teatro que está no visível e fazer o encontro dele com o invisível. Eu vou começar falando do Konstantin Stanislavski. Stanislavski, então, foi um famoso ator, diretor russo. Ele é o pai da pedagogia teatral e ele desenvolve uma técnica de teatro, uma disciplina teatral para os atores, uma coisa que não existia na época. E a partir disso ele acaba fundando, então, a pedagogia do ator, que acaba se transformando mais tarde na pedagogia do teatro. O Stanislavski, ele tem duas fases principais do trabalho dele. Então, né, ele acaba se aprofundando e desenvolvendo a educação e a disciplina do ator bastante. O Stanislavski, então, ele tem duas fases principais do trabalho dele. A primeira fase do trabalho dele é focada na emoção, do ator buscar emoções para gravá-las e depois representá-las quando houver necessidade. Essa fase, ela é marcada pelo predomínio da memória emotiva, do ator buscar nas suas próprias memórias, emoções, para que então ele pudesse fazer a cena. Esse método acabou influenciando muito o teatro nos Estados Unidos e, consequentemente, o cinema, a televisão hollywoodiana. Então, esse trabalho das emoções foi bem importante no começo da carreira do Stanislavski e acabou fazendo uma grande escola nos Estados Unidos. Segundamente, a fase do Stanislavski era a fase final, a fase das ações físicas. Ele cria essa fase pensando no que o espectador o espectador não pode sentir o que o ator sente, nem pensar o que ele pensa. O espectador pode ver o que o ator faz. Então, ao invés de ficar calcado na memória o trabalho do ator, o Stanislavski começa a calcar o trabalho dele nas ações. E a partir disso, as ações começam a falar por si só no palco. A partir das ações, os atores começam a ver, através da intensidade em que os atores fazem as ações, do ritmo, do tempo, da dilatação, da energia deles em cada uma das ações, em cada um dos textos que eles falam, as correntes internas e os objetivos daqueles personagens em cena. Então, os espectadores começam a ver os objetivos e começam a ver a interpretação de cada um dos atores acerca dos personagens. Para o encenador se utilizar dessas ações físicas, ele começa a dirigir atores, né, que através das ações revelem essa corrente subterrânea de atitudes do personagem, e a encenação começa a evoluir junto com o sistema do Stanislavski. As ações físicas começam a ser chamadas de ações cênicas, e a gente começa a ver não só nos atores uma forma de organizar as ações, mas também em toda a encenação, todos os elementos de iluminação, maquiagem, figurino, cenografia, através de signos, símbolos e metáforas. E aí a gente fala do teatro pós-dramático. A gente vai dar uma retomada que a gente vem falando até então do teatro pós-dramático. O texto no teatro pós-dramático não precisa ser o centro das coisas. A dramaturgia, ao invés de ser uma história, agora funciona como uma ideia que move a peça. Existe um tema a ser articulado e não necessariamente uma moral da história. Ao invés do papel e caneta, o texto é escrito com o tempo e o espaço.
A peça, então, ela não representa, ela é a ideia que ela está representando. Aí eu trago o exemplo, então, da encenadora alemã, a encenadora e coreógrafa Pina Bausch, e esse é um espetáculo chamado Água. Então, é só um exemplo para a gente trazer aqui, né? É uma coreografia com bailarinos que se utilizam da água em baldes e dançam sobre a água. E tem um momento que tem uma pedra no centro da cena e toda a coreografia existe toda essa brincadeira com a água e chove no palco. Então, aquela encenação, ela não está contando uma história e ela não está representando algo que está além do que está em cena. Esses signos, esses símbolos da água estão sendo articulados no aqui e agora, na concretude da peça. E é interessante da gente pensar também que essa encenação, ela tá articulando, né, esse tema de forma bem aberta para o espectador. Então, cada espectador ele vai ter uma leitura muito própria do que é toda essa articulação desse tema água para ele, né, ao invés de ser uma história fechada, onde a interpretação do que se está em cena também é mais fechada. Aí a gente tem, né, o Lehmann, que ele é um teatrólogo alemão, que a gente havia citado na primeira aula, que escreve esse livro, O Teatro Pós-Dramático, que faz um panorama desses espetáculos pós-dramáticos da década de 60, na Europa para cá. Entretanto, por ele ser um teórico e um crítico, às vezes fica um pouco complicado da gente acompanhar o trabalho dele. Então, eu gostaria de indicar o trabalho do Eugênio Barba, que é um diretor italiano, diretor do Odin Teatret, e ele, por ser da prática teatral, ele fala também desse teatro, ponto de vista do teatro pós-dramático, de maneira mais prática. Então, a gente consegue entender melhor. O Eugênio Barba, ele vai falar do teatro pós-dramático de maneira a pensar em uma tessitura de ações. Então, ele compara a dramaturgia com um tapete. Então, ele diz que na parte de cima do tapete, a gente tem o desenho, né? E se a gente vira o tapete, então, de cabeça para baixo, a gente vê as tramas do tapete, a tessitura é essa, em que a gente consegue ver como se entrelaçam, né, essas tramas. E ele chama esse entrelaçamento de tramas de cada uma das ações que configuram a cena. Então, mais do que uma história, a dramaturgia é uma sequência de ações, sejam ela de atores, sejam ela da iluminação, da trilha sonora. As ações, elas vão compondo a cena e elas vão tendo, então, esse material em que o espectador consegue ver o desenho. Então, ele consegue ver a encenação como um todo. Aí a gente chega, então, segundo o Eugênio Barba, nessa dramaturgia do ator, essa dramaturgia da luz, a dramaturgia do espectador. Então, ele fala que o ator ele tem as suas ações e a iluminação tem a sua outra trilha de ações, e o espectador, né, no sentido da gente guiar o olhar do espectador para onde a gente quer que o espectador olhe. Ele fala de uma dramaturgia evocativa, que evoca sentimentos, sensações, memórias, e ele chama isso de dramaturgia orgânica, que é uma dramaturgia viva, uma dramaturgia que se move, né? Então ele compara o teatro com uma costura mesmo, né? Como no exemplo do tapete. Só que ao invés dele estar costurando com fios, ele está costurando com ações, com carne, com sangue, com memórias dos atores, né? Uma imagem que ele usa que é bem interessante, que é bem bonita dessa organização cênica que ele faz das ações. Então, é interessante no nosso material cênico, seja ele um texto dramático, um texto não dramático, ou qualquer que seja o ponto de partida que a gente vai se inspirar para começar a cena, é interessante a gente caçar as possíveis metáforas que o texto pode nos oferecer. Então a gente pega lá um poema que fala na Rosa de Hiroshima, então a gente percebe, né, que possíveis metáforas que esse poema nos traz, então, né, da morte,
da rosa radioativa, estúpida, inválida, como a gente pode traduzir essas metáforas para a cena, né? Através de uma ação, através da iluminação, através da cenografia. E é interessante que isso não necessariamente precisa estar jogado para o espectador, né? Isso pode estar posto de maneira mais sutil. Então, aqui eu trago um espetáculo da Companhia Brasileira de Teatro, esse espetáculo chamado Projeto Brasil, e é interessante a gente pensar nesse espetáculo na articulação dos elementos que esse grupo faz. Tem uma cena muito bonita desse espetáculo onde eles fazem uma manipulação de tinta no momento em que os músicos tocam a música O Índio, do Zé Ramalho, e uma atriz começa a traduzir a letra da canção em libras, e as mãos dela estão sujas de sangue. E ela começa, então, por causa, né, do movimento de libras, se manchar com sangue também. No final da música que fala sobre o índio, a atriz está toda suja de sangue. Então, é uma exploração desse elemento da tinta, não óbvia, simbólica, metafórica, a partir do que está sendo posto em cena pela canção. Então, é uma exploração específica do elemento, né? No caso da tinta, o objeto ele traz uma significação, e a manipulação desse objeto ele pode expandir essa significação. Então, o objeto sozinho em cena, a gente coloca uma pia em cena, uma cadeira, uma gravata, ele tem um significado, né? Um objeto ele vem já com uma corrente de significados associados a ele. Quando a gente começa a manipular esse objeto, a gente pode dar N significados para ele em cena. E quando eu falo objeto, posso estar falando de ações, né? O objeto foi só um exemplo. A gente pode estar falando de várias ações. A gente pode pegar um elemento e verticalizar ele, né? Então, ele funciona como um conceito principal. Então, a gente pega lá o sangue o sangue da Companhia Brasileira de Teatro, do Espetáculo Brasil, e a gente explora esse elemento de diversas formas, né? Então, a gente faz uma piscina de sangue, chove sangue, como a Pina Bausch faz no espetáculo Água, e a gente tem uma coleção de elementos a partir da manipulação desse mesmo objeto, né? Então, como a gente havia dado o exemplo na aula 1 sobre a precipitação, no espetáculo Romeu e Julieta no Galpão, a gente vê ali que o uso desse elemento ele faz com que o espetáculo, vários outros elementos se colhem, né, a essa questão da precipitação, dando uma cara estética para o espetáculo. Então, a precipitação, enquanto elemento a ser explorado, dá o desequilíbrio para os atores. O desequilíbrio para os atores traz o elemento da perna de pau. Uma perna de pau em cena já traz o elemento do circo, né? Quando a gente está trabalhando com a linguagem circense, né, a linguagem já fica especificada o que é o espetáculo, acaba gerando uma estética. Então, o que surgiu lá na exploração do elemento estético acaba se transformando numa linguagem, né, na linguagem inteira do espetáculo. A partir do conceito, faça a sua lista de elementos, escolhe lá o conceito do teu espetáculo e faça essa lista, né? Que a partir de qual elemento do espetáculo tu vai explorar, verticalizar e quais ações, iluminação, maquiagem consegue tirar desse elemento específico. Ok? Ok. Aí nós temos alguns exemplos aí, né, de alguns espetáculos que exploraram esses elementos em diferentes componentes, né, da peça. Então tem esse espetáculo feio da Ato Companhia Cênica de Porto Alegre, onde eles falam sobre a questão da vaidade, né? Eles exploram esse universo da vaidade, da cirurgia plástica. Então é interessante como eles colocam essas listas no palco. Desculpem a qualidade da imagem, mas essa é uma imagem que eu consegui, onde mostrava as listas, né, do ali no chão. Essas listas no palco são inspiradas nos desenhos que os cirurgiões plásticos fazem, né, no rosto das pessoas quando vão fazer a cirurgia. Isso serve como uma ideia representativa no palco para eles. Entretanto, ele dá também para a cena uma característica de jogo, né? Parece uma arena. E isso também
potencializa o jogo dos atores, porque isso divide o palco, eles usam essas divisões, e o espetáculo e a velocidade, a dinâmica do espetáculo tem um clima de jogo também. Então é um elemento lá que surgiu lá na Vaidade que dá essa cara para o espetáculo. Eu fiz um espetáculo em 2019 chamado A Criança do Futuro, onde a gente queria explorar o universo dos videogames. Então a gente se baseou nesse universo em todos os elementos da peça, inclusive para a atuação. Então, esses games, eles eram os games escolhidos para as nossas referências estéticas eram dos anos 80, no máximo dos anos 90. Como os personagens desses games, né, por serem daquela época, não tinham uma mobilidade, né, dos games modernos como a gente tem hoje, a gente havia combinado que cada um desses personagens, eles poderiam ter apenas tipos muito específicos de movimentos, né? Então, como um personagem que se move apenas daquele jeito, como um jogo antigo. Então, é um elemento estético explorado que serviu como indutor da atuação para a criança do futuro. O espetáculo Acrópolis, do Jerzy Grotowski, né, onde ele se utiliza de uma... Ele conta a história da Polônia, que está escrito em uma tapeçaria, tá num museu da Polônia, e ele ambienta esse espetáculo num campo de concentração. Então, a arena de jogo ali, o espaço, né, acaba moldando todo o clima da cena. E a ideia, né, que esses personagens que estão no campo de concentração, que perderam toda a sua identidade, se transformaram em coisas, eles tenham uma expressão facial congelada. Então, não tem maquiagem no espetáculo, mas todos os atores congelam o seu rosto numa mesma expressão. Então, não existe individualidade, né? Então, é interessante da gente pensar que o elemento estético escolhido aqui, né, que é a expressão facial dos atores, vem desse conceito explorado da desumanização que o campo de concentração provoca. Tudo que a gente está vendo aqui, pessoal, são pequenos elementos da cena tiradas do grande tema que influenciam diversos elementos do espetáculo. Aí a peça Incidente Antares, do Grupo Cerco, de Porto Alegre, uma adaptação do livro do Érico Veríssimo. Nessa peça, são mortos que estão se decompondo. E eles têm uma escolha muito feliz aqui nos figurinos. Os figurinos, eles estão recheados, vamos dizer assim, com papel picado. E eles vão apodrecendo ao longo da peça. Então, os mortos-vivos da peça, eles vão apodrecendo. A gente compra através do acordo, né, teatral que a gente compra que é a carne deles apodrecendo, mas depois, ao longo do espetáculo, a gente vai vendo que é jornal picado, e existe todo um jogo, toda uma crítica à questão da mídia e à questão do poder, e a carne deles apodrecendo é o papel picado de jornal, então é um símbolo muito forte, né? No final do espetáculo está aquele chão repleto de jornal picado. Então, é um elemento que está no figurino que está ajudando a compor qual é a mensagem, né, que a peça quer passar. O Anexo Secreto, que é o espetáculo da nossa companhia, que usa a iluminação, né, bem recortada e usando o artifício das sombras também, né, porque além de representar essa ideia de clausura, solidão, tem uma coisa interessante que são quatro atrizes e atores interpretando 8 personagens. Então, as sombras, elas dão a ideia de que existem mais pessoas naquele lugar, mas também da ideia da convivência consigo mesmo e dessa sensação de clausura e de não aguentar mais a companhia do outro. Então, aí a iluminação, né, usada como um recurso para a gente poder criar um efeito que não seja só o de iluminar a peça, um efeito poético também na cena. E o espetáculo Pterodátilos, do Felipe Hirsch, da Daniela Tomás.
Essa peça, ela vai contando a história de uma família desestruturada, e aí tem esse palco que ele é enviesado e vai mudando de posição e vai se despedaçando ao longo do espetáculo, e os atores acabam tendo que fazer certos malabarismos para se manter de pé nesse palco. Então, é uma família desestruturada que essa desestruturação está fisicalizada no palco, e isso acaba voltando, né? Acaba causando uma outra forma dos atores terem que organizar os seus corpos ali naquele espaço. E aí, na questão da relação com espectadores, eu trago a Companhia Barbichas com o espetáculo Improvável, que é um espetáculo de improvisação, e ele acontece, um espetáculo de comédia que acontece com a interação do espectador. Então, são os espectadores que dão o tema para as brincadeiras, para os jogos que eles vão fazer, e todo o espetáculo ali durante a noite é feito com as sugestões da plateia. Então, é uma maneira de usar essa relação com o espectador, então, para criar mesmo a dramaturgia do espetáculo. Então, a gente falou, né, do figurino, da maquiagem, da luz, da atuação, da cenografia, e aqui a gente está falando então dessa exploração da relação com o espectador como mais um elemento para compor a estética da peça. E a gente pensar, né, o que a obra de arte se propõe, né? Pode parecer meio a gente estudar essas ferramentas assim, pode parecer meio a gente matar a espontaneidade e a criatividade que a arte sugere, mas elas são importantes, porque faz com que a gente se apegue em algumas coisas, né, para a gente criar, né? Então, como a gente havia dito na aula anterior, né, a gente pode usar tudo, não usar nada. As ferramentas são importantes para a gente aprender e estudar, mas o que vai mandar, na verdade, é o nosso coração, né? Mas é interessante que a gente aprenda essas ferramentas para que a gente possa evitar também alguns bloqueios, apesar que muitas vezes eles são inevitáveis. Tem um senador brasileiro muito famoso, Augusto Boal, que ele diz que o espetáculo ele é uma pergunta. Então, também é uma outra maneira da gente pensar na peça, né? Uma pergunta que o grupo, o artista, está levantando ali, né? A gente não está dando respostas definitivas a respeito de nenhum tema, mas a gente está levantando uma pergunta, um questionamento, para que cada espectador consiga fazer a sua própria interpretação daquele tema, daquele assunto. Então, é interessante a gente pensar que pergunta que a nossa peça está fazendo. Aí a gente vai falar agora de algumas ferramentas que a gente pode se utilizar para montar a peça. Uma coisa interessante é a gente separar os verbos, né? Ler o texto, ou ler, ou ver qual é o nosso ponto de partida para a peça, né? Vamos pensar num texto dramático, que é a maneira que é a coisa mais tradicional, né? A gente separar todos os verbos desse texto e ver e separar os verbos e ver o que eles podem nos trazer, né? Eles podem trazer ações para os atores, né? Intenções e alguns caminhos para os atores, né? E eles vão, com a arte deles, colocar a intenção, né, dentro desses personagens. O Jean-Pierre Rangard, famoso teatrólogo francês, diz que o teatro é um encontro do visível com o invisível. Então, essas ações, elas vão ser visíveis para nós, vão ser visíveis para o espectador, mas a energia que a gente vai montar através dos outros elementos vai passar essa força do invisível do teatro, né, a partir do tema que a gente for articular. Aí tem um famoso diretor de Porto Alegre, o grande querido o Leandro Silva, bonequeiro, que ele tem um expediente bem interessante aqui que eu vou trazer para vocês, que ele pega todo um texto que ele vai montar e ele separa em 3 partes. Então, ele separa em adjetivos, verbos e substantivos. Então, ele pega todos os substantivos e os substantivos vão ser imagens da peça. Os verbos vão ser ações que os atores ou performers vão fazer, e os adjetivos vão ser qualidades de produção, né? Vão ser a qualidade de um objeto, ou a qualidade de figurino de um ator, ou a qualidade de uma iluminação. Então, uma maneira da gente pensar deslocando, né, pensando na encenação separada do texto, justamente para a gente fortalecer as imagens que o texto traz. E aí tem a Anne Bogar, com o livro dos Viewpoints, que é ótimo
para a gente pensar também na direção, nesse tipo de direção, de deslocar os sentidos do texto, né, e refrescar ele, articulando novos temas e colocando outras concepções a partir de um outro olhar, né? Os viewpoints que ela fala ali são pontos de vista, uma tradução livre, mas uma tradução mais acertada seria pontos de atenção, né? Esses pontos de atenção que ela coloca são o tempo e o espaço. Tempo e o espaço, né? Então, o tempo é feito ali por duração, ritmo e repetição, e o espaço é feito por forma, gesto, arquitetura e topografia, né? Então, o Viewpoints, ele é um treinamento para os atores ficarem atentos nesses elementos da cena e não ficarem preocupados com uma psicologização de um personagem. São elementos para os atores jogarem, mas é muito útil também para o encenador, para o diretor, pensar e organizar a cena visualmente, sonoramente, né? Espacialmente. E dar um exemplo assim, né, sobre a arquitetura da cena. Pensando só nesse viewpoint de arquitetura, mais do que representar qual mensagem o nosso espaço quer passar, quando a gente pensa na arquitetura do espetáculo. Como os atores e atrizes podem jogar com o espaço, né? E que relação que o espectador tem com o espaço, como o espaço coloca, em que posição que o espaço articulado ali na cena coloca o espectador. O tempo, né? Então, ele pode mexer com o ritmo, com o estado, com a atmosfera, com foco, e pode trazer uma ação mais frenética para a cena, dependendo, né, da velocidade que acontecem as ações, como eles se movem pela cena, ou a gente pode criar também uma atmosfera, se tudo for muito lento, né? Então, é como a gente vai articulando esse tempo na cena e vai criando estados diferentes para os espectadores. A relação com o espectador, né? É sempre importante a gente pensar que às vezes a gente acaba fazendo um espetáculo inteiro sem pensar né, para quem que a gente faz o espetáculo. E é legal a gente pensar quem são os espectadores nesse nosso universo dessa peça que a gente está criando, que papel que a gente vai dar para eles. Então, se a gente vai colocar eles numa posição específica ou mais tradicional, se a gente vai possibilitar conforto ou vai ter algum momento de desconforto na peça, se a gente vai causar alguma sensação neles, às vezes a gente pode achar que é só, né, como no teatro oficina, que é bem famoso, chamar eles para cima do palco, mas não, às vezes uma participação do espectador pode estar posta de forma muito mais sutil e ainda assim ser bem ativa, né? Ou mesmo dar para ele um papel na dramaturgia, como tem muitos espetáculos famosos de tribunal, em que o espectador é o júri, ou que escolha a gente vai fazer, se vai ter quarta parede, se não vai ter, se os atores vão conversar com os espectadores na plateia. Então, são escolhas interessantes da gente pensar, da gente fazer. E a ideia é a gente pensar, então, numa escrita para a cena. Então, é interessante, existe uma história a ser contada, mas mais do que isso, a gente pensar que sensações com essa escrita cênica a gente quer evocar, né? Essa escrita ela pode ser pormenorizada, né? Então, o ator fala um texto, depois de tantos segundos, uma luz X entra e os outros atores, né? A gente pensar de forma mais detalhada e pormenorizada nessa criação, nesse tecido visual e sonoro do espetáculo. O Samuel Beckett, dramaturgo e também diretor, ele, quando a gente vai ler os textos dele, a gente consegue imaginar já como é que vai ser a encenação, porque já no texto escrito ele coloca indicações nas rubricas muito precisas para quem vai dirigir. O Bob Wilson também, então ele traz os espetáculos todos desenhados e muitas vezes ele dirige até a distância, né? Ele manda para um país e os atores lá, o assistente de direção monta. Então ele já está tudo muito desenhado na cabeça dele como vai ser a encenação da peça, em que posição os atores vão entrar, qual a luz, qual a música que vai entrar. O Peter Brook, que é um famoso diretor inglês,
ele diz que ele faz isso, só que a maior diversão é esquecer tudo isso quando está ensaiando junto com os atores e criando junto com os atores, né? Ele planeja todo o espetáculo antes, mas joga tudo fora, porque os atores propõem coisas novas e diferentes. E aí cada diretor, cada grupo vai encontrar o seu processo, se é mais verticalizado no papel da diretora, do diretor, se é mais horizontal, se é mais colaborativo, né? Então cada grupo, cada ator vai encontrar qual o seu caminho para a criação dentro do coletivo. Muito obrigado, então, por assistirem até aqui. E fiquem de olho aí nas próximas aulas da oficina Teatro na Quarentena. Curtiu o vídeo? Então deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal para não perder as próximas aulas. E se você quiser saber mais sobre o assunto, aqui embaixo na descrição do vídeo tem a bibliografia e alguns links de materiais. Então até semana que vem. Tchau!